E Marquinhos, agora vamos trazer um assunto aí que vem trazendo dúvidas para os pais, que é o retorno às aulas, né, Marquinhos? É realmente uma polêmica. Uns querem, outros não querem, mas nós trouxemos o cara que vai poder dar um horizonte pra gente aí, pros pais principalmente, para sabermos a realidade com relação ao retorno às aulas, né, Tony? Exato. Quero desde já agradecer a você, viu, Ed, pela sua disponibilidade em estar vindo aqui hoje na Raízes FM para poder tirar as dúvidas dos pais de alunos da rede estadual de ensino. Seja bem-vindo. Obrigado, Tony. Obrigado, Marquinhos. Para a gente é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, trazendo aí informações, esclarecimento para a nossa população. Um excelente dia para vocês, um excelente dia para todos os ouvintes da Raiz FM, essa rádio que traz esse trabalho tão importante de trazer a notícia, de informar o cidadão. E nós sabemos que o mais importante mesmo é manter a população bem informada, até para a gente evitar esses fake news da vida que tanto dificultam o dia a dia da nossa população. Com certeza. Ed, eu só vou pedir para você se aproximar um pouquinho mais do microfone. Opa! Agora vamos lá! Aí sim. Ed, pra gente começar esse bate-papo, uma das dúvidas, né, dos pais a respeito do retorno às aulas. É necessário ocorrer o retorno presencial escolar? Tony, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Seja em pensamento, seja aí na roda com os amigos. É realmente importante retornar? E eu já começo dizendo para você pai, para você mãe, para você cidadão, que sim, é muito importante esse retorno. Nós estamos aí desde março do ano passado, sem o cotidiano, né? Sem esse dia a dia da escola. E nós estamos então há cerca de 10 meses sem os alunos vivenciarem essa aprendizagem lá dentro da escola. Depois desse longo período, a gente já pode afirmar com muitas pesquisas que a dificuldade é muito grande e o dano à educação e à aprendizagem das nossas crianças também é imenso. O BID, por exemplo, que é o Banco, né, Interamericano de Desenvolvimento, ele fez uma pesquisa e descobriu que na América Latina, cerca de 20% da população tem dificuldades de acesso à internet. Se nós pensarmos isso no universo da escola, a gente poderá então dizer assim, que a cada 5 crianças, pelo menos uma, teve muita dificuldade de acompanhar as atividades ao longo aí desse período, né, de 10 meses. Mas não fica apenas aí, viu, meu querido Tony, meu querido Marquinhos? A gente também já tem agora indicadores em relação à aprendizagem. Uma pesquisa feita pelos pesquisadores de Oxford, acompanhando alunos da Holanda. Então veja, Holanda, um país de primeiro mundo, que ficaram com apenas 4 semanas com as escolas fechadas. Eles haviam aplicado uma avaliação para a garotada antes do início da pandemia. E depois, quando eles retornaram, depois dessas 4 semanas aí de atividades à distância, eles fizeram uma nova avaliação. Eles descobriram que cerca de 55% das aprendizagens não tinham sido alcançadas pela garotada. Ou seja, metade do que tinha sido ensinado à distância, eles não tinham aprendido. Então, se a gente pensar isso, né, em termos de Brasil, que a gente já tem uma dificuldade maior de acesso à internet, que o nível de escolarização dos pais tende a ser um pouco menor do que os pais da Holanda, a gente pode pensar que essa aprendizagem, né, deve ter tido muito mais dificuldades para acontecer. Então, eu insisto com você, pai, eu insisto com você, mãe, é muito importante, sim, que esse retorno aconteça. Ed, só para a gente deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes, que nós estamos tratando sobre rede estadual de ensino, não a municipal, tá? Então nós estamos falando aqui sobre a rede estadual. E quando vai retornar as aulas para a rede estadual? Perfeito, Tony. Outra pergunta que todo mundo aí deve estar, né, bastante preocupado, até porque para retornar para a escola a gente precisa organizar um monte de coisa aí com a garotada, né? Então o pai e a mãe já ficam sempre aí apreensivos em relação a isso. Olha só, pessoal, a partir do dia 1º de fevereiro, as escolas já estarão abertas. Então, você já pode, se quiser, passar pela escola, verificar as condições da escola, conversar com os professores, conversar com a direção escolar, tirar todas as suas dúvidas. O aluno pode ir à escola nessa semana até para se alimentar. Então, se ele precisar ir até a escola pela questão da merenda, ele pode, inclusive, fazer isso.
Mas o retorno mesmo programado está para o dia 8 de fevereiro, tá bom? Então lá no dia 8 de fevereiro, a nossa garotada retorna. Nesse momento, a gente tem um decreto aí do nosso governador dizendo o seguinte, que lá no dia 8 o retorno ainda não é obrigatório, ele é opcional ao aluno. Então toda a equipe escolar vai estar lá, esperando você, garoto, esperando você, garota. Mas você tem a opção de não ir. Em que situação? Se você realmente estiver muito preocupado com a pandemia, se você tiver casos ali de alguém, né, infectado nesse momento junto à família, nessa situação. Mas você pode e deve ir, de acordo com a nossa opinião, porque a escola está preparada para te receber, tá bom? Então, dia 1º a escola já está aberta e se você tem dúvidas, passa por lá e eu aconselho a fazer isso mesmo. E lá, a partir do dia 8, então, efetivamente, escola aberta já com aula para aqueles alunos que comparecerem presencialmente. Então, reforçando, Ed, a partir desse primeiro momento, os pais que estão inseguros com relação ao ambiente, né? Querendo saber, o ambiente é seguro, não é? Então, os pais podem fazer essa visita, até inclusive com os alunos, para poder verificar qual a realidade nesse momento das escolas, né, Ed? Olha, Marquinhos, isso é essencial, especialmente para você pai, para você mãe, do garoto, da garotinha aí que está indo do 5º ano para o 6º ano. Vocês tendem a ter mais dúvidas ainda que os demais, porque é uma nova escola, é uma nova realidade, é uma grade maior de aulas, né, por dia. Então ele tinha lá 1, 2, 3 professoras até o 5º ano, agora ele passa a ter 8 professores diferentes. E vocês sempre têm muitas dúvidas nessa troca da escola aí. Vai lá na escola já a partir do dia 1º de fevereiro, leva ele contigo, leva ela contigo, se apresenta lá para a direção escolar, pede para visitar o prédio escolar, para conhecer os espaços da sala de aula, para você ver que as carteiras estão com um distanciamento seguro, para você ver que tem álcool gel, para você ver que tem o termômetro para verificar aí a temperatura na entrada. Faça isso porque isso é muito importante. E digo mais para você pai, para você mãe, a escola sim é um ambiente seguro nesse momento, tá bom? Todas as nossas escolas receberam máscara, receberam álcool gel, receberam o face shield, né? Que é aquela outra capa plástica que vai na frente do rosto para a proteção dos educadores, para a proteção da garotada. E todos os protocolos de segurança deverão ser seguidos. Então, passa lá pela escola, que é importante para você aí aliviar a tensão e a preocupação. Ed, uma dúvida que nós notamos, principalmente eu como pai, eu tenho um garotinho de 6 anos e nós temos notado bastante ouvintes que lançam essa mesma dúvida com relação às crianças elas tendem a ter um contato maior, né, entre elas mesmas, né, de se abraçar e tal. Vai ter um controle relacionado a isso? Como é que está a situação? Olha, Marquinhos, vocês fazem perguntas difíceis, mas vamos lá tentar responder todas elas para vocês. Pessoal, uma coisa que a gente precisa ter em mente é, a escola é segura? E aí eu faço a mesma pergunta, né? E os demais ambientes onde as crianças estão nesse momento em que não estão na escola, eles são seguros? Todo o ambiente é seguro quando nós tomamos os devidos cuidados. Por exemplo, nós estamos aqui agora no estúdio, todo mundo com uma distância segura, a gente higienizou as mãos antes de entrar, todo o ambiente aqui está esterilizado para a gente evitar qualquer tipo de contaminação. A escola é igual todos os demais espaços. Por isso que a gente tem lá, né, uma equipe preparada para receber essa garotada, para orientar essa garotada. Trago até uma informação importante. Nós temos que refletir o seguinte, a escola é um espaço de aprendizagens, no plural. Lá a criança também vai aprender como se comportar corretamente diante de uma pandemia. Ela vai entender por que é importante ela estar o tempo todo de máscara, mesmo quando o amiguinho dela lá da rua, o vizinho, não usa. Ela vai entender por que é importante verificar a temperatura antes de sair de casa. Então, é nesse sentido, Marquinhos, que a gente está defendendo o retorno às aulas. Para que, além das aprendizagens clássicas lá da escola, além de aprender língua portuguesa e matemática, essa garotada toda saia de dentro da escola sabendo como se comportar corretamente diante dessa pandemia. Ed, agora vamos falar na língua do povo, né? Vocês vão pegar todos os alunos e colocar dentro da sala de aula? Vai ser 100% da capacidade da escola? Pois é, Tony. Olha lá, outra pergunta importante aí, pessoal. Realmente, a gente está pensando num retorno com todos os alunos, mas não todos ao mesmo tempo. Então, o que as escolas estão preparadas é,
para receber os alunos de maneira escalonada. O que significa isso? Que não vão 100% dos alunos todos os dias. Vou explicar isso melhor para você, pai, para você, mãe, que é importantíssimo, tá bom? Pense que lá a turminha do seu filho tem 30 alunos. Nós estamos com um decreto que diz, né, que no atual momento a gente pode receber até 35% dos alunos. O que significa isso? Que daqueles 30 alunos que tem lá na turma, 10 irão por dia. E aí as escolas estão se organizando cada uma de acordo com a sua clientela, porque isso também é muito importante. A escola de educação infantil é muito diferente de uma escola de ensino médio, por exemplo. Mas pense que nessa situação citada, 30 alunos, 10 alunos irão num dia, 10 alunos irão no outro, 10 alunos irão no terceiro dia, e aí a gente consegue então assegurar o distanciamento necessário para a segurança da nossa garotada. Ed, aqui temos uma participação de uma ouvinte, que é a Jana Helena Marins. Ela está perguntando se o aluno não for presencial, ir presencialmente na escola, eles serão prejudicados? Jana, excelente pergunta, obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Olha só, é muito importante a gente entender o seguinte, tá bom? Lá no dia 8 de fevereiro, nós vamos estar numa situação de retorno opcional aos alunos. Então, se ele não for, ele vai acompanhar as aulas de casa pelo centro de mídias, vai realizar as atividades e deverá entregar essas atividades para os seus professores depois. Então, se ele fizer tudo isso, ele não será prejudicado, nem na sua aprendizagem, nem na frequência às aulas. A partir do momento que o governador decretar, né, que a gente pode voltar obrigatoriamente, então, ou seja, mesmo que o aluno não vá todos os dias, se ele tiver que ir na segunda-feira e a segunda-feira for obrigatória, aí sim, se ele não comparecer à escola nesse dia, ele vai ficar com as faltas do dia que ele não compareceu, tá bom? Agora, o que é muito importante, pai, muito importante, mãe, não pensarmos a escola do ponto de vista da obrigatoriedade, mas pensarmos a escola e a educação do ponto de vista da necessidade. Estar na escola depois de 10 meses é necessário, e isso vale muito mais do que qualquer obrigatoriedade. Ed, hoje a Diretoria Regional de Ensino de Capivari toma conta de quantas escolas estaduais? Outra pergunta muito boa para você, ouvinte aí, que não sabe o que significa falar de uma diretoria de ensino. Nós temos uma diretoria que compreende 7 cidades aqui da nossa região, com um total de 38 escolas, além de todas as escolas particulares que também estão sujeitas aí à diretoria de ensino e à Secretaria Estadual de Educação. Ou seja, nós temos Capivari, Rafar, Mombuca, Rio das Pedras, Elias Fausto, Montemor e Indaiatuba, que estão sujeitas aí ao ensino estadual e à diretoria de ensino aqui de Capivari. Você tratou de um assunto também que é a rede privada de ensino, onde elas também já estão autorizadas a retornarem com suas aulas presenciais, né, Ed? Isso mesmo, Tony. As regras da escola estadual valem para a escola particular. A única grande diferença que nós temos aí é que elas estão autorizadas a retornar, segue a ideia de que com até 35% e olha, até... Então, se a escola tem uma sala de aula menorzinha e ela consegue com segurança atender 20%, ela volta com 20%, né? E aí, a ideia também de que mesmo para os alunos da escola particular, nesse início lá, dia 8 de fevereiro, o retorno é opcional para o aluno. Mas vamos sempre insistir, ele é opcional, mas é necessário. Então, sim, as regras também são muito parecidas para a rede particular. Ed, em Capivari, nós temos poucas escolas estaduais, mas temos algumas escolas municipais que é do mesmo âmbito de séries da estadual. Como vai funcionar esse retorno se acaso o município pretenda voltar de uma outra maneira? Eu não sei se a partir do dia 8 a rede municipal também vai ser obrigatória a voltar presencial, já que o governador deixou essa brecha de fase vermelha e laranja não sendo presencial. Como que vai funcionar para a rede estadual e a rede municipal que tem a mesma classe, as mesmas séries? Olha, Tony, muito importante você também trazer esse esclarecimento para a população.
De fato, a rede municipal, especialmente aqui em Capivari, ela tem autonomia. Mas o Rafael, o secretário municipal, é um grande parceiro nosso. A gente tem uma relação muito de parceria e proximidade com os 7 secretários municipais aqui da nossa região e todo mundo entende, em princípio, a mesma questão. Não dá mais para a gente manter as escolas com as portas fechadas. A escola é extremamente importante e necessária para a vida de toda a sociedade brasileira. E nós vamos colher os frutos desse longo período aí sem aula presencial no futuro, sem sombra de dúvidas, né? E então aqui sim, eles estão se organizando de acordo aí com as possibilidades do município, mas eles também entendem a importância desse retorno, mas optaram por seguir um calendário próprio. Eles vão voltar também de maneira escalonada, com segurança, com todos os protocolos necessários, mas eles também já têm essa convicção da importância desse retorno acontecer ainda agora em fevereiro. Ed, nós estamos passando então aí algumas informações referente ao retorno às aulas e alguns ouvintes estão participando aqui através das nossas redes sociais e nós notamos uma ouvinte aqui, que é a nossa ouvinte Silvana. Ela está dizendo aqui: meu neto e meu filho têm doença crônica. Seria obrigatório nesse momento o retorno? Ô Silvana, que pergunta muito importante. Aqueles que pertencem a grupo de risco, eles estão desobrigados de qualquer situação nesse momento de pandemia. Não é apenas a escola, né, que deve aí tomar todo o cuidado de não obrigar quem é de grupo de risco a estar lá na escola diariamente. Isso vale então também para os alunos. A única necessidade importante é que o médico precisa atestar isso. Vamos entender que a escola, num contexto sem pandemia, ela é obrigatória. E todas as vezes que a criança fica doente ou ela tem algum probleminha, o médico vai lá, dá um atestado, diz que ela deve ficar em casa por 5 dias, 10 dias. A escola se prepara para atender essa criança, né, à distância, envia atividades, dá orientação. Isso já acontece quando a gente não tem pandemia. Então, nesse momento, a importância é a mesma. Se a criança tem, né, alguma doença que a impede aí, a coloca no grupo de risco, que ela tenha esse atestado médico, isso é muito importante. Então, se ainda não tem, vai lá, marca a consulta, conversa com o médico, pede esse atestado, porque aí torna tudo muito mais simples e mais tranquilo para a senhora e também para a escola. Marquinhos, nós estamos recebendo aqui a informação que ligou uma ouvinte, a Cláudia, elogiando o Ed porque ele explica muito bem e está fazendo os pais entenderem a importância da volta às aulas. Tá dando parabéns para você, viu, Ed? Obrigado, Cláudia. Obrigado mesmo. A gente se esforça bastante para tentar trazer o máximo de esclarecimento aí para toda a nossa população. A Elisete também tá falando aqui, ó, que legal, hein? Vocês tirando nossas dúvidas de pais. Ô Elisete, obrigado você também aí pela participação e por estar sempre ouvindo aí a Raízes, que tem essa preocupação mesmo, né, de trazer esclarecimento para toda a população. Ó, é uma dúvida aqui que a gente já, inclusive, já abordou ela, mas é interessante a gente chamar a atenção mais uma vez. Tem uma ouvinte aqui, a Roseli, tá perguntando: as crianças vão ter que usar máscara até acabar a aula? Ô Roseli, eu vou dizer para você que a criança tem que usar a máscara sempre. Não é só durante o período das aulas não, tá bom? População, atenção para isso. Esses protocolos de segurança, eles são para serem usados o tempo todo, em todo lugar. Então, claro que sim, a criança vai precisar utilizar a máscara durante o período da aula e depois dela também, e em casa ali, né, quando tá lá brincando com os coleguinhas, a mesma situação. Então, muita atenção com os protocolos de segurança em todos os lugares, não apenas dentro da escola. A Luana Rocha também mandou mensagem aqui, tudo bem explicado sobre as aulas. Espero que as pessoas saibam absorver as informações necessárias e não só o que querem. Parabéns. Ô Luana, obrigado, viu? Obrigado. Ajude a gente aqui, todos nós aqui que estamos nessa manhã aqui na rádio, mas todos os ouvintes, a fazer a nossa população compreender a importância da escola, né? Se a gente colocar isso claro na mente de todo mundo, fica muito mais fácil para todos nós. Ed, antes de entrarmos no tema transporte e merenda e cuidador, vamos voltar um pouquinho novamente a respeito dessa volta opcional para as aulas, porque estamos aqui em Capivari em fase laranja
e no período noturno e finais de semana, fase vermelha. Mas o que vale para Capivari é a fase laranja. Como também acho que para a maioria das cidades da diretoria de ensino. Como que funciona a respeito desse decreto? Olha, Tony, vamos sim reforçar esse assunto porque ele realmente é muito importante. Pessoal, de acordo com um decreto publicado pelo governador na última sexta-feira, ele colocou que nas fases vermelha e laranja, a educação passa a ter a frequência opcional. Então, se o aluno não está se sentindo tranquilo em ir à escola porque, né, tem muito medo, e nós temos alguns casos assim, ou se o aluno tem ali na família, né, alguém que está com suspeita, está lá tossindo muito, um resfriado muito forte, fez exame, não saiu o resultado, é opcional para ele a saída. É importante até que ele fique realmente em casa para a proteção dele e dos colegas. Mas do restante, gente, todas as outras situações a gente tem que entender que a escola vai estar aberta já a partir do dia 1º para recepcionar você a partir do dia 8 para te dar aula, para te ensinar, para ensinar você sobre protocolos de higiene e segurança agora, né, durante a pandemia, mas também para te ensinar língua portuguesa, matemática, ciências, tudo aquilo que você precisa aprender. E aí é opcional, mas é importante que você vá. Por quanto tempo vai durar essa questão, né, de ser opcional? Lembrem-se que a todo instante, semanalmente, na verdade, a gente tem revisão de toda essa questão do mapeamento do Covid, a partir do uso aí dos leitos de UTI, se está aumentando ou diminuindo os casos de infectados, e isso é que vai determinar as outras ações do governo estadual. Daqui a pouco, se a gente perceber que teve aí, né, uma diminuição significativa na utilização desses leitos, provavelmente a gente volte para a fase amarela. E aí, na fase amarela, a gente volta à obrigatoriedade da presença. Então, é opcional durante esse período. Possa ser que até sexta-feira isso já mude e a gente volte aqui na semana que vem para trazer uma outra informação para vocês sobre a obrigatoriedade do retorno. Ed, muitos pais devem estar na dúvida com relação, até mesmo muitos dependem de transporte para ir às escolas, né? E também merenda. A gente pode abordar mais sobre esse assunto? Haverá, então, o transporte, merenda, cuidador? Como vai ficar essa situação? Olha, Marquinhos, outra pergunta muito importante. Sim, viu, pai, mãe? Fica tranquilo, porque todos os convênios já foram reativados junto às prefeituras. O transporte, a merenda, o cuidador, eles são oferecidos em parceria aí entre a diretoria de ensino e a secretaria municipal. Então, é uma parceria entre o estado e o município. E sim, eles estão já reativados, essa parceria já está novamente lá assinada e tudo certinho para o oferecimento, para aqueles que estiverem presentes lá na escola, do transporte escolar, do cuidador e da merenda escolar em especial, que nós estamos entendendo como algo muito importante, porque a gente sabe que muitas pessoas estão passando dificuldade nesse período de pandemia, muita gente perdeu o emprego. E sim, a escola também é um lugar para a criança se alimentar. Ela vai para lá para aprender, ela vai para lá para ter convivência com os colegas, mas é justo que ela também vá até a escola para se alimentar. Então, tudo reativado, podem ficar tranquilos. Ed, nós temos a pergunta aqui da nossa ouvinte. Ela tem o filho dela que estuda na escola do Castellani, que é, acho que período integral, das 14h15 às 21h15. Vai ser obrigatório e vai... E como é com todos os alunos, como que vai funcionar nessas escolas de período integral? Olha, a regra é a mesma, viu, pessoal? Desculpa, é a Silvia, tá? Silvia, a regra é a mesma para todas as escolas. Seja ela, né, uma escola do programa Ensino Integral, seja ela uma escola regular. O, né, Tomazini, o Castellani, né, que todo mundo ainda chama ele por esse nome anterior, mas o Tomazini, ele passa agora em 2021 a integrar aí o programa Ensino Integral. É uma escola, né, que vai ter vocês vão perceber lá as grandes diferenças positivas. E mesmo ela funcionando nesses dois períodos diferenciados, sim, as regras são as mesmas, tá bom? É opcional lá a partir do dia 8 de fevereiro, nesse momento, talvez daqui a pouco o decreto, né, mude essa situação, mas a escola vai estar aberta a partir do dia 1º, lá no dia 8, né, ela está aberta já realmente para ter aula, tudo igual às demais escolas aqui da cidade. Ed, e os estudantes que não têm acesso fácil à tecnologia?
eles serão prejudicados nesse retorno híbrido. A gente explica aqui para a população também essa palavrinha difícil daqui a pouquinho. Tony, mas olha só, é essa a nossa maior preocupação. É por isso que nós estamos lutando, pessoal, desde o final do ano passado, pela reabertura das escolas. Porque nós precisamos entender que nem todo mundo aqui na nossa cidade de Capivari tem acesso fácil, por exemplo, à internet. Então, como é que eu posso garantir que o meu filho, a minha filha estão aprendendo lá de casa, se ele tem dificuldade até para acessar o centro de mídias onde está tendo essas aulas? O governo do estado de São Paulo tomou uma medida importante. Ele adquiriu cerca de 500 mil de chips que serão distribuídos gratuitamente para os alunos da rede estadual, para que eles possam acompanhar lá de casa as aulas. Ainda que o aplicativo já é gratuito, viu, pessoal? Então, quando você acessa lá o CMSP, ele já não te cobra dados nenhum. Esses dados estão sendo financiados pela Secretaria Estadual da Educação. Mas mesmo assim, nós temos que pensar que tem pessoas aqui na nossa região que não têm acesso à internet porque o sinal não chega lá na casa dele, na casa dela. A gente tem muito aluno aqui da zona rural, que moram em sítios afastados aqui do centro da cidade. E é por causa desse público que nós estamos defendendo especialmente o retorno à aula presencial. Agora, se você tem toda essa dificuldade de acesso, aí mais uma importância de você ir para a escola, não é? Para você compartilhar isso com a direção escolar, compartilhar com os seus professores. No início, olha o que as escolas vão fazer. Elas vão ensinar os alunos a entrar corretamente lá no centro de mídias, a acessar o conteúdo da aula, a interagir por meio do chat, a enviar as atividades, enfim, tudo que é necessário aí vai ser ensinado para você logo no início. Por isso, a gente espera que não haverá prejuízos para aquele que tem essa dificuldade, porque ele vai contar com a possibilidade de ir até a escola, pegar o material impresso, tirar a dúvida com o professor, enfim. Nós esperamos que não haja esse prejuízo, mas depende mais de você do que de nós. Se você tem essa dificuldade de acesso e não for até a escola, é bem provável que a gente nem consiga saber e não consigamos te ajudar. Então, tem dificuldade de acesso? Mais importante ainda, mesmo sendo opcional nesse momento, que você vá até a escola, converse com a direção, converse com a coordenação pedagógica, com os professores, tire todas as suas dúvidas para você não ser prejudicado. Tem mais uma ouvinte participando aqui da nossa rede social, aqui no Facebook, é a Thaís. Por que não disponibilizam essas aulas presenciais para quem não tem acesso à internet? Pois é, Thaís, né? O nome da nossa ouvinte? Thaís, é exatamente isso que vai ser feito, viu? O centro de mídias, ele tem uma aula que é ao vivo, então ela acontece ao mesmo tempo, ela vai estar acontecendo... eu preciso até explicar para vocês do híbrido, Tony, eu esqueci do híbrido. A pessoa fala demais, né, pessoal? Esquece uma parte do que é importante. Olha só, a gente vai nesse momento, então, manter o revezamento, não é isso, pai? Não é isso, mãe? A criança vai num dia, no outro dia ela não vai. No dia que ela não vai, ela vai acompanhar a aula lá pelo centro de mídias. Por meio do celular dela ou por meio do canal aberto da TV, ela vai fazer isso. Por isso que é híbrido, tá bom? Porque ela tem uma parte do conhecimento no presencial e a outra parte do conhecimento de casa. Então por isso que a gente está chamando de híbrido. Híbrido é uma palavra que significa quando você mistura duas coisas. Então a gente está misturando aí o presencial com esse virtual, tá bom? E aí então... esse centro de mídias, ele tem a aula ao vivo para a nossa garotada acompanhar, para os estudantes acompanharem, mas esse conteúdo também fica gravado lá e você pode acessar depois. Então sim, ele fica disponível até mesmo fora daquele horário. Por algum motivo a criança não conseguiu acompanhar nesse horário que nós estamos aqui, por exemplo, ela consegue depois retomar esse conteúdo porque ele fica todo gravadinho lá, tá bom? Hoje a tecnologia nos proporciona essas facilidades, até mesmo essa entrevista que estamos tendo agora, ela também fica gravado, registrado no canal da Raízes no Face, no YouTube, tá? Se você pai, você mãe, de repente chegou agora, perdeu, você pode daqui a pouquinho acessar novamente, tá? Assistir quantas vezes quiser, tirar muitas outras dúvidas com relação ao retorno às aulas. De mais uma pergunta, é da Conceição. Qual será o critério
para a escolha dos 30% que irão para as salas de aulas? Olha, Conceição, obrigado por essa sua pergunta, porque ela também nos ajuda a esclarecer um outro ponto extremamente importante. As nossas escolas, elas são todas muito diferentes. Elas pertencem, né, ou à Secretaria Municipal ou à Secretaria Estadual, como é o nosso caso, mas cada escola é uma escola. Então, cada direção escolar está encarregada de fazer essa divisão e aí ela vai usar os critérios ali do distanciamento social, da segurança necessários, tá bom? E aí, por isso a importância de, a partir do dia 1º de fevereiro, vocês darem uma passadinha na escola. Se está muito distante a escola, liga lá, ó, pede para falar com a coordenação, com a direção e pergunta como é que vai funcionar esse revezamento. Mas as nossas escolas, as nossas diretoras aqui da cidade de Capivari em especial, mas de toda a região, são muito engajadas. Elas já estão fazendo toda essa organização e elas têm também o compromisso de dar ciência a você pai, a você mãe, por meio de todas as redes sociais e dos contatos que eles possuem de vocês lá na escola. Mas se você, né, ficou com dúvida, lá no dia 1º de fevereiro, ó, dá uma passadinha na escola, porque aí você vai conseguir tirar todas essas dúvidas. Não pode ir presencialmente? Liga. Não consegue fazer nenhuma dessas coisas? Fala lá no WhatsApp da escola. Só não fica sem a informação, porque isso é o mais importante. Ed, só para a gente finalizar, nesse revezamento de dias, terá um dia específico para aqueles alunos que precisam de uma recuperação, de uma força, de uma recuperação aí que o pai está percebendo que o filho está meio atrasado? Vai ter algum dia específico para isso? Olha, Tony, quero aproveitar essa sua pergunta até para dizer para toda a nossa população. Vejam que todas as perguntas que a gente vai respondendo para vocês aqui, pessoal, vão deixando cada vez mais claro a importância desse retorno, percebem? Porque sim, nós temos alunos que não conseguiram acompanhar de maneira adequada no ano aí passado, né? Em 2020. E evidentemente eles vão estar com mais dificuldades nesse momento do que aqueles alunos que conseguiram ter uma participação melhor. Então, é por isso que a escola precisa reabrir, tá bom? Para que a gente consiga trabalhar esse processo de reforço e recuperação, nós vamos fazer avaliações diagnósticas, ou seja, a gente vai diagnosticar a aprendizagem dos nossos estudantes para montarmos o nosso trabalho a partir desse dado, a partir dessa realidade. Então todos os alunos serão atendidos, as escolas trabalham muito para isso, elas trabalharam demais em 2020, acho que elas nunca trabalharam tanto. O problema é que a gente não conseguiu atingir 100% dos nossos alunos, diferente de quando o estudante está sentado ali, na frente do professor, na frente da professora, que permite, né, mais facilmente a gente identificar essas aprendizagens. Então, principalmente você, né, pai e mãe, que percebeu que o seu filho, a sua filha, tiveram muita dificuldade de aprendizagem, não aprenderam o que deviam ter aprendido em 2020, é especialmente ele, especialmente ela, que precisam retornar para a escola já a partir do dia 8 de fevereiro. Ed, nós queremos agradecer a sua participação na manhã dessa terça-feira. Já são exatamente 9 horas, nosso tempo está se esgotando e nós queremos deixar aberto o espaço aqui para a Diretoria de Ensino de Capivari. Também temos algumas outras perguntas em nosso Facebook, nós vamos estar encaminhando para você, para poder estar respondendo esses pais que estão nos questionando e em breve nós queremos marcar um outro bate-papo para podermos estar aí esclarecendo e tirando dúvidas da população. Olha, Tony, Marquinhos, todos os nossos ouvintes, todo o pessoal aqui da Raiz FM, a nossa eterna gratidão a vocês por nos permitirem trazer informações importantes para a nossa sociedade. Todo mundo tem muitas dúvidas em relação a esse retorno e isso é normal. É normal que a gente tenha medo, inclusive, inicialmente, de mandar a criança lá para a escola. Então vocês deram para a gente aqui uma oportunidade incrível de dizer para você, pai, para você, mãe, a escola é um ambiente seguro. Ouso a dizer que ela é até mais segura do que muitos dos ambientes, dos espaços onde esses estudantes ficaram
fora da sala de aula. Eles não estavam lá protegidos na escola, mas eles estavam em outros lugares. Então, muito obrigado. Obrigado a você, Marquinhos, a você, Tony. Obrigado a você, ouvinte, que participou aqui com a gente. E sempre que precisarem, liga lá para a diretoria de ensino. E vocês, sempre que quiserem esses esclarecimentos, conte com a nossa participação, viu? Muito obrigado. Obrigado, Ed. Bom trabalho. Obrigado, Ed. Nós conversamos com o dirigente regional de ensino da Diretoria de Ensino Regional de Capivari, o Ed Rafaeta, que trouxe esclarecimentos a respeito do retorno às aulas na rede estadual de ensino.